Pensa que eu não te vejo, filho, nesse desespero sem sentido. Já falei pra você não temer. Aquieta o coração, Deus cuida de você. Não é do seu jeito que vai acontecer. O processo é importante pra você saber. Deus capacita e te fortalece no deserto. Então vê se entende, aceite o processo. Não é fácil, mas Deus sabe que vai dar certo. Deus manda vir nessa tarde aqui dizer a você: você não está só. Eu não sei como você se encontra nessa tarde, mas Deus manda te dizer: Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que te dá. Ele nunca vai te dar nada pela metade. Glória a Deus. Vim aqui deixar uma palavra para vocês aqui em 1 Samuel. Samuel não, né? 1 Reis. Que eu tava lendo 1 Samuel, ficou na minha cabeça. Em 1 Reis 3 e o 9. Que vai falar, né? Essa passagem quando Davi morre e Salomão fica no lugar do seu pai, né? Que no começo dessa passagem vai falar que o seu irmão Adonias, por achar que era um homem muito bem visto aos olhos do povo, né? Então achava ele que ia ficar no lugar do seu pai. E é bem assim, né? No tempo de hoje. Muitas vezes tem pessoas que, bem antes de pegar aquilo que nem é seu, já olha e quer tomar posse do que é da gente, do que Deus tem planejado, do que Deus tinha dito que deu para mim ou para você que está escutando. Entendeu? E tem, às vezes a gente olha e vê pessoas banqueteando, fazendo um banquete com aquilo que não é dela. Mas Deus é aquele que chega primeiro, né? E ainda dá estratégia ao povo dele. Então Deus fez a estratégia, fez o reboliço e fez Salomão ficar no lugar do pai, como Deus tinha dito, né? Deus antecipou. O que Adonias fez foi só antecipar. De algum modo, aquelas pessoas que tentam prejudicar a gente, o que acontece? Aquelas pessoas que tentam me prejudicar e te prejudicar, elas estão sendo escada para você chegar cada vez mais rápido no seu objetivo. Ela está sendo o degrau. Deus está usando ela de alguma forma para te capacitar a chegar àquilo que Deus tem para ti. É como é lindo trabalhar de Deus na nossa vida, né? Mas vamos ler a palavra, né? Que fala que 1 Reis, o 3 e o 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Foi uma pergunta, né? Que Salomão fez. Aqui vai falar, né? Que Salomão, quando vai lá para Gibeão, vai não, ele já está lá em Gibeão, aquela cidade onde ele estava reinando, né? Entrou num sono profundo, adormeceu e nessa noite Deus falou: Salomão em sonho. Como é lindo, né? Deus é lindo. Ele tem a estratégia, a maneira de falar com a gente, né? Ele fala em sonho, ele fala através de uma frase, através de um hino, entendeu? Ele fala de todos os jeitos, todas as maneiras. Ele usa quem ele quer. Ele usa até um animal, né? Ele usa o que ele quer, porque ele é dono de tudo, ele pode tudo. Se Deus é grande, é maravilhoso. Então, Deus falou, né? A Salomão: pede o que quiseres que te dê. Olha que lindo. Você já imaginou? Deus manda te dizer nessa tarde: pedes o que te queres, que Ele vai te dar. Pedes com fé. Dobra teu joelho, clama que Ele vai te dar. Ele vai te dar
se ele achar que é bom para você. Tem esse detalhe, muitas vezes o que é bom pra gente não é aquilo que é bom aos olhos de Deus. Então, que você venha meditar nisso. Será que o que eu tô pedindo a Deus é aquilo que Ele quer pra minha vida? É aquilo que faz parte da promessa que Ele tem pra mim? Então, vamos refletir, né? O que você está pedindo a Deus? Aí fica a interrogação. O que você está pedindo a Deus? Você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer para você? Mas Deus tinha escolhido Salomão, né? Como rei. Deus escolheu, Deus colocou ele lá, porque Deus sabia quem ele era. Pois Deus conhece a mim e a você. Conhece o coração. Mais do que a nós mesmos, Ele nos conhece. Glória a Deus. Então, Salomão pede a Deus, né? Um coração prudente, que discina o bem e o mal. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas veja, quando uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que serve a Deus, veja o que ele pediu: um coração prudente para discernir. E então no 10 vai dizer: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão disse. Agradou a Deus. Aquelas palavras agradou o coração de Deus. Aí no 11 vai dizer: e disse Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Então, por ele ter pedido isso a Deus, um coração justo, definir o que é bom e o que é ruim. Então, que a gente venha pedir a Deus um coração que defina o que é bom e o que é ruim, o que agrada a Deus e o que desagrada. Porque esse Deus é lindo, minha gente. Ele é maravilhoso. Eu preciso pedir a Deus um coração que defina o que é justo e o que não é. Mas tem uma coisa, Deus, como eu estava dizendo, Deus já conhece Salomão bem antes dele falar. E Deus sabia que ia chegar na presença de Salomão duas prostitutas. Duas prostitutas que moravam as duas dentro de uma casa naquela cidade. E as duas teve filhos praticamente no mesmo tempo. Só que um filho delas morreu. Veja que interessante. Um filho delas morreu. O que acontece? Chegaram lá. Já imaginam elas entrando lá no palácio. Prostrada diante de Salomão. Dizendo: meu rei, meu senhor. Não sei como. Mas ela chegando lá diante, sabe, dele, e dizendo: meu filho morreu. Mas não era meu filho que estava morto. Uma mãe conhece o filho, mas a outra dizia que o filho que estava vivo era dela e o morto era da outra. Mas uma mãe conhece. Você conhece o que é seu. Um filho, você conhece, saiu de dentro de você. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde? Deus te conhece. Ele te conhece. A forma que Ele te fez
Ele não colocou outra pessoa para fazer igual, não. A tua forma ele fez e destruiu a forma. Ele te conhece. Ele sabe como tu se encontra, glória a Deus. Ele sabe como tu se encontra nessa tarde. Ele sabe as mentiras que estão te caluniando. Ele te conhece. Mas Deus é aquele que vai usar pessoas, vai colocar um coração justo e alguém, um coração igual Salomão pediu a Deus. Deus vai colocar e alguém que está te apedrejando, que está te pisando. Porque Deus é aquele que, para ele abençoar um servo dele, ele é aquele que muda coração. Então, nessa tarde, eu tenho para te dizer, Deus vai mudar aquele coração de pedra. Deus vai amolecer aquele coração só para te dar vitória, para mostrar que tu não é aquilo que disseram. Deus vai mostrar. Porque o Deus ainda, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele ainda quebra coração. Glória a Deus. Nessa tarde ele manda eu te dizer, ele é aquele que vai lá, olha, naquele lugar onde te pisaram, naquele lugar que te diminuíram. Ele ainda muda o coração de pedra. Ele ainda faz aquela pessoa reconhecer que não era você que estava errada ou errado. Ele faz, ele muda, porque ele te conhece como ninguém. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus conhece teu coração. Ele sabe que a culpa não foi sua. Ele sabe que não foi a tua culpa. Mas infelizmente o inimigo, e existem pessoas que dão legalidade para o inimigo, e o inimigo só quer uma brecha, e entra e usa daquela pessoa que deu a brecha para te prejudicar e me prejudicar. Mas Deus é aquele que ainda vai lá e quebranta coração. Eu creio, glória a Deus. E então, Salomão mandou trazer a espada. E aí é a hora, né? Vamos partir o menino no meio. Vamos partir. Dá um pedaço para um pedaço para outra, né? E ninguém briga mais. Ninguém briga. Mas Deus é aquele que deu estratégia para Salomão. E Deus é aquele que ele ainda dá estratégia para você. Para você saber definir o que é de Deus e o que não é. Então, saiba definir. E se você não souber, Deus ainda dá estratégia para você. O que foi que Deus fez? Salomão, vamos partir, né? Essa criança no meio. Porque a mãe é aquela que ela prefere perder o filho dela e saber que ele tá bem do que ter ele pela metade. Então, muitas vezes, a gente prefere perder aquilo e saber que tá bem, entendeu? Do que a gente ter aquilo pela metade. Glória a Deus. Então, Salomão sabia que a mãe não ia permitir que partisse seu filho, não ia permitir o seu filho morto. Qual é a mãe que aguentaria ver matar o seu filho? Qual é a mãe que suportaria ver seu filho sendo morto? Entendeu? Nenhuma mãe. Em sã consciência suportaria. Então essa foi a estratégia que Deus deu a Salomão. E então na hora que ia matar o menino, que a espada ia descer,
uma das prostitutas falou. Deu o menino para ela. Glória a Deus. Deu o menino para ela. Porque a mãe não suportaria ver o seu filho morto. Ela preferiu ver com ela do que ver ele morto. Então, o que acontece? Salomão disse, não mata o menino. Deus é aquele que chega primeiro na minha e na tua vida. Ele chega nos mínimos minutos. Mas aquilo só acontece se Deus permitir. Eu não sei qual é a situação que você está passando nessa tarde. Eu não sei. Não sei, não conheço você. Nem todos que estão escutando esse vídeo eu conheço. Mas eu tenho para te dizer que nem que seja no último minuto, mas Deus vai chegar com resposta na tua causa. Nem que seja no último, quando tu achar que tá tudo perdido. Mas Deus é aquele que chega. Não, com a minha filha não, com o meu filho não. Eu não permito. Pois se a gente for lembrar da passagem de Jó, o inimigo, para tocar em Jó, ele teve que pedir a permissão de Deus. Então o inimigo, ele só vai até onde Deus permitir que ele for. E quando ele vê, Deus vê que você não vai suportar, porque Deus conhece a minha e a tua limitação. Ele permitiu aquilo a Jó porque ele sabia que Jó suportaria. A esposa de Jó não. Mas Jó suportou. Então Deus sabe que você suporta o que você está passando nesse processo. Ele sabe, ele só vai te dar aquilo que ele sabe que você vai suportar. Quando ele vê que você não suporta mais, pois Deus te conhece bem antes de tu achar e olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não suporto mais. Antes de tu pronunciar essa palavra, Deus já sabe bem antes do que sair pela tua boca. Deus já sabe, pois Deus sonda o coração, o pensamento. Bem antes de tu falar, Ele já sabe. Ele te conhece, me conhece. Então Ele só vai até onde tu suporta. Mas porque tem processo que é difícil, né? Aí você me diz, Jacielma, tu não sabe o que eu tô passando. Porque esse meu processo tá muito difícil. Mas eu venho aqui te dizer nessa tarde que a tua vitória, ela vai aniquilar a dor desse processo. Quando a tua vitória chegar, tu nem vai lembrar do que tu passou, do que tu tá passando. Só vai lembrar quando for testemunhar, porque tem que ter testemunho. A glória é de Deus. Então a gente tem que entender que nós temos que passar o processo para glorificar o nome de Deus. Entendeu? A glória não é nossa. A glória é de Deus. Por isso que ele diz na palavra dele, no mundo tereis aflições. Ele não disse que seria fácil. Mas tem de bom ânimo. Tem bom ânimo porque a tua vitória, tu vem se louvando, tu vem se adorando, tu vem se falando que Deus pode, que Deus faz. Serve para mim também, viu, Senhor? Então, Deus sabe o processo que você está passando, Ele sabe até onde você suporta. Ele não vai te testar além das tuas limitações, porque até mesmo as tuas limitações, é Ele que sabe. É Ele que coloca a limitação em você.
Então não te preocupa, porque quem coloca a limitação em você é Deus. Não é você mesmo, não. É Deus que coloca a limitação em mim e você. Mas voltando aqui para a palavra. Então, uma das prostitutas disse que ela levasse o menino, mas não matasse. Então Salomão disse, né? Salomão, vamos lá. Pega esse menino, não mata. Dê a ela, porque ela é a mãe. Porque a mãe, ela não vai permitir que o filho morra. Então uma mãe faz tudo por um filho. Entendeu? Ela preferia estar com a dor de perder o filho e saber que ele estava vivo do que estar com a dor de saber que o filho estava morto e estar só com a metade do seu filho nos braços. Glória a Deus. Ela preferiu, veja só, ela renunciou o seu filho, glória a Deus, ela renunciou o seu filho para ver ele vivo, para poder avistar, pelo menos ele de longe. Se a gente for lembrar, Deus, ele fez isso por nós. Ele deu o filho dele para morrer na cruz. Você já imaginou? Você dá o seu filho para morrer na cruz. Já pensou? Dar o seu filho que você deve estar com ele no braço agora, ou no berço, ou ele andando. Para você, Deus deu o filho dele para você estar aí, para eu estar aqui. Você já parou para pensar nisso? Nada que a gente fizer, nada é muito. Falei ao contrário agora. É pouco, glória a Deus. É pouco demais que a gente faz por Deus e a gente ainda às vezes murmura, reclama. Mas e o que ele fez por nós e o que ele faz todos os dias? Aquilo que eu e você vê e o que não vê. Você já parou para pensar? Aquele livramento que você viu e aquele livramento que você não viu. Imagine só. Glória a Deus. Mas Deus é aquele que é fiel e a misericórdia dele. Glória a Deus. Aleluia. A misericórdia dele é muito grande para conosco. Glória. É muito grande. E ele deu a sabedoria a Salomão. Um coração justo. Pois Deus apareceu em sonho para Salomão. Porque Deus, ele veio depois. Então, o que está se passando hoje na minha e na tua vida? Eu não sei o que está se passando na tua vida. Mas o que Deus está tocando no meu coração para dizer essa palavra. O que está se passando hoje na tua vida é porque ele está vendo o que vai acontecer depois. Ele veio depois, o além. Eu e você não vê, mas Deus vê. Entendeu? Então Deus deu sonho a Salomão, apareceu em sonho. Salomão pediu um coração justo para definir o que era o bem e o mal. Se naquela época era difícil definir o bem e o mal, imagina hoje. Então que a gente venha pedir mais. Vamos pedir mais a Deus um coração justo. O Senhor quer um coração justo para definir o bem e o mal. Vamos pedir para Deus um coração mais justo. Então Deus já sabia o que ia acontecer.
e preparou Salomão antes. Porque Deus é aquele que ele prepara antes. Só basta eu e você pedir com fé. Pedes com fé que ele te responde. Pedes com fé. Clamas a mim, a palavra de Deus diz, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus tem muita coisa para anunciar na tua vida. Deus tem coisas que os teus olhos não viu, o ouvido nunca ouviu e a tua boca nunca foi pronunciada. Glória a Deus. Então Deus é aquele que dá estratégia. Deus deu estratégia para aquele povo saber que Deus era com Salomão. Feito diz aqui o 28, né? E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Deus mostrou que era com Salomão. Deus mostrou. E aquele povo todo viu que Deus era com ele. Então, o Deus que mostrou aquele povo que era com Salomão é o mesmo Deus que vai mostrar que é na tua vida. Deixa que te criticar, te caluniar, te apedrejar. Isso é um sinal que você está fazendo a coisa certa. Por quê? Porque essas pedras, tijolos que te apedrejam, eles serão construindo o teu degrau. Quem pensa que está te fazendo mal, está te fazendo bem, está te treinando. Deus usa pessoas que acham que está fazendo mal para te treinar, te aperfeiçoar. Glória a Deus. Ele é aquele que usa. Ele usa o mal, que acha que está fazendo mal, para te ajudar de alguma forma. Porque a dor do processo é necessário. É necessário doer. Doer para amadurecer. Você sabe como é feito o vinho? Como é extraído o sumo da uva? É pisando nela. É esmagando mesmo. Quanto mais esmagar, mais sumo sai. Entendeu? É assim. Aquele suco delicioso de laranja, da fruta, temos que extrair todo o sumo da laranja. Então Deus está extraindo o melhor de você nesse processo que você está passando. Ele está extraindo de você, através dessa dor, algo que você nem achava que sobrevivia, que resistia, que ia suportar. Então que você venha nessa tarde refletir, né? E saber que a dor que você está passando desse processo é Deus tirando o melhor de você. Então foi isso que eu senti no meu coração de passar aqui para deixar para vocês. Um bom domingo, um bom finalzinho de domingo, na paz de Deus.